Sementes de Fé. Pastor Oídes José do Carmo. Eu quero convidar a igreja para uma leitura e eu quero ler Hebreus capítulo 10, os versículos 35 a 39. Assim nos diz a palavra do Senhor: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse texto que foi lido aqui no capítulo 10 da carta aos Hebreus, ele finaliza chamando a atenção do povo de Deus para algumas posturas, algumas atitudes que nós não podemos abrir mão. Ele começa dizendo: não lanceis fora, não abandone a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Não é confiança na confiança, não é fé na fé, não é esperança na esperança, é confiança em Deus. É confiança na palavra, nas promessas do Senhor. Não lanceis fora a vossa confiança, porque é certo que diante da guerra, da batalha, da luta, muitas vezes, se não vigiarmos, nós queremos descrer das promessas, não acreditar mais naquilo que Deus falou conosco. O escritor aqui se reporta dizendo: lembrai-vos os dias passados, depois de haver descrido, vocês foram colocados numa experiência de sofrimento, de grandes perseguições, ao ponto dos seus bens serem espoliados, e vocês foram maltratados, perseguidos. Lembrai-vos dos dias passados. Aquele povo do passado não lançou fora a confiança. Eles continuaram crendo nas promessas de Deus, na presença do Senhor, e por isso eles triunfaram. E aqui diz o texto: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Promessa há em abundância. Palavra de Deus para a igreja não falta. Agora Deus quer do seu povo perseverança, continuidade em servi-lo e segui-lo em toda e qualquer circunstância. Nós não podemos sermos crentes circunstanciais. Quando o tempo está bom, quando a lua está favorável, quando as circunstâncias são favoráveis, não. Aqui está dizendo necessidade de perseverança para fazer a vontade de Deus, para que alcanceis as promessas. Deus quer ver da minha e da sua parte uma atitude de continuidade na fé, porque não basta servir a Deus uma semana, um mês, 10 anos, 50 anos. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ele continua dizendo o seguinte: Deus não tem prazer naqueles que recuam. E geralmente você não recua diante de facilidades. Quando tudo está bem, você avança. A tentação é de você perder a confiança e não perseverar, e não manter a sua fé diante de obstáculos, de perseguições, de problemas. Quando estoura a guerra, a batalha, as dificuldades, a tendência é querer recuar. E aqui está dizendo que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Mesmo diante da dor, mesmo diante do adversário mais forte, aparentemente mais poderoso, a igreja não tem essa opção de recuar. O justo viverá da fé.
Ele confia em Deus, ele confia que o Senhor vai dar vitória, que ele pode prosseguir, que aquele gigante vai tombar por terra e que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Meu irmão, tem muita gente recuando diante de dificuldades, de obstáculos, mas recuando para atender propostas malignas, indo na conversa do diabo, indo na conversa da sociedade sem Deus, de uma mídia depravada que quer desestruturar, desconstruir a esperança dos santos, a esperança da igreja. E há alguns que começam a recuar. Mas eu estou desafiando o povo de Deus aqui hoje a marchar. Tem mar na frente, Deus está dizendo: avance que o mar vai abrir. Tem rio, ele vai parar de correr. Tem muralhas, elas cairão. Jamais recue da sua confiança em Deus, da sua esperança. O justo vive da fé. Ele não vive de aparências, de lógica, de razão. Ele vive da fé. A fé é a capacidade de ver distante, além do problema, além da luta. Você pode crer que essa noite vai passar, essa turbulência vai desaparecer, a escuridão vai embora, o sol vai brilhar e você vai glorificar a Deus, porque você ficou firme na confiança, na perseverança, na fé e não recuou. Eu acho que todos leram ou assistiram aquela nadadora americana, e com 64 anos de idade, ela conseguiu atravessar a nado, desde Cuba até os Estados Unidos, o mar. E ela começou a tentar isso quando era jovem, com 20 e poucos anos. Fez a primeira tentativa de atravessar aquele mar, desde Havana até Miami, nadando, a nado. Com 20 e poucos anos ela tentou e não conseguiu. Com 30 e poucos anos ela tentou e não conseguiu. Com 40 e tantos anos ela tentou e não conseguiu. Com 50 e tantos anos ela tentou e não conseguiu. Mas com 64 anos ela enfrentou o mar novamente, a nado. E ela conseguiu realizar o seu objetivo, que vinha de longe, desde a juventude. O que eu quero dizer sobre a façanha daquela mulher foi o que ela disse depois que ela atravessou e foi recebida ali com aplauso, com abraço por todos. Ela disse: nunca desista. Ela podia falar e pode falar, porque ela não desistiu do seu objetivo. Nunca desista. Tem gente tão jovem aí, que tem tantos sonhos, promessas, mas porque está difícil atravessar o mar, porque tentou e não conseguiu uma vez, duas ou três ou quatro. Nunca desista. Ela disse mais: nunca se é velho demais para deixar de perseguir os seus objetivos. Você não conseguiu enquanto era jovem, mas não desista, porque quem sabe é nesta era que Deus vai te dar a bênção. Nunca se é velho demais para deixar de perseguir os seus objetivos. E ela disse mais: todo sucesso é resultado de trabalho em equipe, valorizando aqueles que estiveram em volta dela, lhe assessorando, lhe dando apoio, logística, para atravessar o mar. Ninguém vence sozinho. Você não pode abrir mão do apoio de alguém, do carinho do outro, da oração da igreja, da comunhão com os santos. Sucesso é resultado de trabalho em equipe. Ouça o que a palavra está dizendo para você. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A nossa alma tem que ser conservada, preservada, salva, e ela o é, se você tiver fé e avançar e não recuar. Que Deus te abençoe. Semente